O Tinga, ex-jogador do Grêmio e do Inter, ele tem uma frase que é muito verdadeira, ainda mais nos dias de hoje. A frase é mais ou menos assim: eu olho para os meus filhos todos os dias, vendo tudo que eles têm e tudo que eu não pude ter quando eu tinha a idade deles, e fico pensando, e se a minha bola não tivesse entrado? Essa frase é muito marcante e é uma verdade do futebol e vale muito para o atual momento da seleção brasileira. Fala galera, tudo beleza? Bruno de Souza chegando aqui para falarmos sobre a seleção brasileira em relação à seleção espanhola. E acredite, hein? A seleção brasileira não deve nada para a seleção espanhola e a gente vai falar disso nesse vídeo. Esse aqui é o meu novo canal no YouTube, canal Gremista de Bagé. Então já vai deixando o teu like, dando aquela força, dando aquela moralzona para nós. Te inscreve aí no canal e vamos lá, vamos para esse vídeo aí que tem muita coisa para a gente tratar. Os comentaristas dos mais diversos programas esportivos do Brasil, falando sobre as questões do decréscimo do futebol brasileiro, que o Brasil perdeu a sua essência no futebol, que o Brasil perdeu a genialidade do drible, essa tal europeização do futebol brasileiro, tudo isso tem sido abordado principalmente após a derrota do Brasil para a Noruega. Mas será mesmo que essa tal europeização do futebol brasileiro é o principal problema da seleção brasileira? O futebol, como tudo na vida, evolui. E o ciclo de Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, apresenta sempre novas evoluções, né? Vou começar com a Itália de 2006, campeã, né? Outras seleções já apresentavam um modelo de jogo de meio de campo ser o todo-campista, né? E não só a figura do camisa 10, o meio atacante, ou do número 5, cabeça de área, mas sim de seleções que apresentavam a evolução de um meio de campo com o todo-campista, né? Ou seja, todo mundo ataca e todo mundo defende ao mesmo tempo. Depois tivemos isso melhorado, vamos dizer assim, na Copa do Mundo de 2010, com a Espanha campeã, mas que outras seleções apresentavam isso. Isso ficou ainda mais em evidência na Copa do Mundo de 2014, né, com o futebol mais mecânico da seleção alemã. Tudo isso vai anulando e cada vez mais o talento, o drible, a ginga brasileira, né? E no futebol atual, isso fica mais em evidência ainda com seleções africanas crescendo muito, com um futebol cada vez mais intenso, cada vez mais físico e cada vez mais combativo e menos técnico. Menos espaço para o drible, menos espaço para o talento, para a genialidade. Mas tudo isso ainda me faz acreditar que, se a gente comparar a seleção brasileira com a seleção espanhola campeã do mundo, dá para se dizer sim que o futebol brasileiro não deve nada para a seleção espanhola e a gente vai tratar disso a partir de agora. Aqui eu estou pegando basicamente a escalação do Brasil contra o Japão, se eu não estiver enganado, e a escalação da Espanha na grande final da Copa do Mundo para a gente comparar e vocês vão ver que é taco a taco, tá? E eu ainda coloco a seleção brasileira no papel, tá? A seleção que entrou em campo, isso sem falar de jogadores que ficaram de fora da Copa do Mundo, como o Estevão, como o Rodrigo, enfim. Seleção por seleção que disputaram a Copa do Mundo, tá? A seleção da Espanha que jogou a final e a seleção brasileira que jogou aí um jogo qualquer, pode ser de oitavas de final ou de 16 avos contra o Japão, né? Então vamos lá, nome a nome, vamos lá. Pura e simplesmente, Alisson ou Unai Simon? Eu vou ficar com o Alisson. Talvez o momento do Simon seja um pouquinho melhor, mas o Alisson é o Alisson, né, pessoal? Aí depois nós temos Danilo ou Pedro Porro. Poxa, aí eu vou ter que ir pelo momento, e aí eu fico com o Pedro Porro, tá? Cubarci ou Marquinhos? Aí nós temos um jogador que está começando a entrar na fase decadente da carreira, mas ainda em alto nível, que é o Marquinhos, e outro, uma revelação fantástica aí, que é o Cubarci, que é um dos grandes nomes dos últimos tempos do Barcelona e um dos grandes nomes da Copa do Mundo também, tá? Eu vou ficar com o Marquinhos, mas, poxa, o Barci tem um futuro brilhante pela frente. Até aí, são 2-1 para o Brasil. Depois, Gabriel Magalhães ou Laporte? Poxa, Laporte é um zagueiraço, mas aí eu fico com Gabriel Magalhães, que eu acho que tem um futuro brilhante pela frente, tá?
Aliás, tem um momento brilhante já, mas ainda tem mais futuro que o Laporte, que já está entrando numa descendente na carreira. Então ficou um Gabriel Magalhães. Depois, Douglas Santos, que fez uma Copa do Mundo ok, nada mais que isso, ou o Cucurella. Poxa, o Cucurella tem mais nome, tem mais títulos e tudo mais, e foi mais decisivo em tantas outras campanhas. Então vou ficar com o Cucurella, mas Douglas Santos dá para se dizer que tem futuro. Mas eu vou ficar com o Cucurella nessa avaliação. Depois vamos para o meio de campo. E aí eu coloco o Rodri e Casemiro. Poxa, o Casemiro foi gigante em clube, principalmente pelo Real Madrid e tudo mais. E o Rodri está sendo gigante tanto pelo clube quanto pela seleção. E o momento também me faz eu votar no Rodri. Mas o passado do Casemiro é um passado muito glorioso, mas Rodri, vamos ficar com o Rodri. Depois, Fabian Ruiz ou Bruno Guimarães. Poxa, pessoal, é uma disputa muito, muito parelha, tá? Muito parelha, mas eu vou ficar ainda com o Bruno Guimarães, que eu acredito que joga uma bola redondinha, tá? Vou ficar com o Bruno Guimarães. Depois, nós temos mais à frente, ali aparece o Martinelli, mas eu posso colocar o Lucas Paquetá para disputar contra o Dani Olmo. Vamos de Lucas Paquetá. Então, Paquetá ou Olmo? Eu vou ficar com o Olmo, tá? Porque ele joga no Barcelona, toda aquela coisa e é vencedor, mas não perde muito não o Paquetá para ele, tá? Mas vamos ficar com o Dani Olmo. Depois, pela ponta direita, eu vou colocar, ao invés de colocar pura e simplesmente ali o Ryan, eu vou colocar o jogador que seria o titular daquela posição, né, que era o Rafinha. Rafinha contra o Lamine Yamal. Poxa, aí é meio parece ter meio óbvio escolher o Lamine Yamal, mas olha que no Barcelona, para se ter uma ideia, os dois são titulares, né? Mas vale a pena se destacar que o Rafinha saiu da direita para jogar na esquerda no Barcelona e deixando a posição para o Lamine Yamal. Então vamos de Lamine Yamal. Depois pela esquerda, aí sim, pessoal, poxa, começa a funilar. E aí a gente tem de um lado o Vinícius Júnior e do outro o Baena. Cara, na boa, velho. Passar na rua hoje pelo Baena na tua cidade, tu não vai nem saber quem é o Baena. Tu não vai nem saber quem é o Baena. Então, Vini Júnior certo. E de centroavante, Oyarzabal contra o Matheus Cunha. Cara, Oyarzabal da Real Sociedade. Sabe? Por que eu tô fazendo essa comparação que parece esdrúxula? Tô fazendo essa comparação pura e simplesmente para dizer para vocês que o que tem na seleção brasileira e o que, aliás, o que tem na seleção espanhola e o que não tem na seleção brasileira é pura filosofia, puro treinamento, é treinador, é tudo. Tudo que o Brasil não tem e a gente vai falar disso a partir de agora. Mesmo que eu considere que as duas equipes se equivalem, o que diferencia uma da outra é a forma com que essas duas seleções são treinadas. A Espanha tem uma filosofia conhecida desde a Euro 2008, né, passando pela Copa de 2010, a Euro 2012, enfim, mas se tratando dessa geração, é uma geração que joga junto basicamente desde as Olimpíadas de 2021 com este mesmo técnico. Lembra lá que as Olimpíadas de 2021, onde aconteceu neste ano devido à pandemia, ela não pôde ser organizada em 2020 em Tóquio, foi em 2021. Enfim, o Luiz de la Fuente está desde essa Olimpíada treinando a seleção espanhola. E lembrando também que a, a seleção espanhola, através dele, foi campeã da Euro em 2024 e também, né, aí já com outro técnico, mas seguindo a mesma filosofia, foi campeã olímpica em 2024 em Paris, derrotando a França. Então, pessoal, eh, se trata muito mais do que talento. Simplesmente se trata de treinamento, de filosofia e de ensinamentos de futebol. Porque se a gente parar para pensar, quem era o técnico brasileiro? Você aí lembra? Quem era o técnico brasileiro em 2021 nas Olimpíadas? Pois é, pessoal. Muita gente não lembra, mas era o André Jardine. E onde é que está o André Jardine? Por que que ele não teve uma continuação? Pois é, pessoal. Faltou um pouco mais de querer investir no profissional, né? Como fez a Espanha, como fez a Argentina com o Scaloni. Tudo isso tem que ser colocado em evidência, não tenho dúvidas. Aí eu entro na questão do Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti é um treinador ruim? Claro que não. Mas já é um treinador semi-aposentado que só quer passar o tempo com a família no Canadá.
Vocês acham mesmo que o Ancelotti tem disposição para estar espalhando conizinho pelo gramado para treinar? Vocês acham que o Ancelotti quer participar de todas as categorias de base da seleção brasileira, ver uma mudança de filosofia desde lá da base sub-15, sub-17, sub-20? Vocês acham que ele quer mesmo assumir a seleção olímpica brasileira? Sabe, eu não acho errado de terem trazido um treinador de fora, só acho que trouxeram o treinador errado, como eu disse, um treinador semi-aposentado, como me parece hoje em dia ser o Carlo Ancelotti. Dos maiores problemas do futebol brasileiro, que eu considero e acho pouco explorado, é o tanto que os treinadores brasileiros estão ultrapassados. Praticamente nenhum se salva no quesito de realmente ser o cara de assumir a seleção brasileira. Eu até acho que tem um treinador que, por mais que ele tenha fracassado por onde passou, ele tem uma cultura de futebol que pode fazer a diferença e que, quem sabe, colocando ele numa categoria de base na seleção, possa dar certo. E eu tô falando, acredite, eu tô falando de Roger Machado. Roger Machado, que tem uma metodologia que se aproxima daquilo que o futebol brasileiro, aliás, do que o futebol atual exige e que, quem sabe, numa categoria de base como um sub-17, por exemplo, ou um sub-20 da seleção brasileira, sem tanta cobrança, sem tanta pressão, ele possa contribuir com o futuro da seleção brasileira, porque se a gente parar para pensar, realmente, o Roger é um cara estudioso, é um cara que entende do futebol moderno e que, olha, numa categoria de base da seleção brasileira poderia ter e muito a agregar, hein? Então, eu sinceramente acredito que tudo passa por evolução de mentalidade, de filosofia, de um trabalho bem feito desde as categorias de base da seleção até a seleção principal. E que a imprensa brasileira saiba lidar com as derrotas, porque, ah, por exemplo, a seleção de base perdendo um jogo, como a Espanha perdeu lá na final das Olimpíadas de 2021, mas soube lidar com a derrota, né? Então que a imprensa brasileira saiba bater, mas saiba também, de certa forma, apoiar, né? Porque faz sentido, sim, as críticas ou não de uma imprensa tão forte e tão atuante como é a imprensa brasileira, né? E aí, voltando à frase do Tinga, não adianta ter filosofia, trabalho desde as categorias de base, um bom trabalho, se o cara chegar na hora H e falhar. Chegar no jogo eliminatório de Copa do Mundo, fase oitavas de final, como o Bruno Guimarães, e perder um pênalti. Ou o Endrick, que no mesmo jogo perdeu um gol cara a cara com o goleiro, sabe? Então, porque aí, com certeza, se eles tivessem feito esses gols, né, a gente não ia estar aqui falando sobre, o futuro do futebol brasileiro, os erros, os problemas, tudo isso. Nada disso estaria sendo discutido, né? Porque sim, como diz o Tinga, no futebol brasileiro é sim a bola que entra ou não. É basicamente assim, sempre foi e sempre vai ser. Então é isso, pessoal. Será que a seleção brasileira, de certa forma, ela não é superior à seleção espanhola no quesito talentos, jogadores, jogador por jogador? Talvez tu aí pode achar que, a Espanha é melhor aqui, o outro dizer que o Brasil é melhor ali, mas de certa forma estão niveladas, né? O que diferencia, sim, é o trabalho de técnico, é o trabalho da mentalidade, é o trabalho de uma filosofia. Tu chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve aí no meu novo canal, o canal Gremista de Bagé. Vou falar, claro, muito mais do Grêmio do que de outras coisas, mas também a gente pode falar sobre outros assuntos, principalmente ligados ao futebol. Fiquem com Deus, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Feito!